iniciou agorinha, e seguindo, ainda em relação ao nome, nós temos o chamado agnome. O que é o agnome? O agnome, ele surge justamente pela necessidade de diferenciação de nomes dentro do mesmo grupo familiar. Sabe quando existe aquela situação em que é o José Neto, o João Filho e assim por diante? Essas nomenclaturas, filho, neto, sobrinho, eles são chamados agnome para evitar, eventualmente, nomes iguais dentro do mesmo grupo familiar. Somado ao agnome, nós temos ainda chamadas partículas. O que são as partículas do nome? A partícula é aquela situação que é o do, né, da, sei lá, coloca aí Lucimara dos Santos, coloca Paula de Oliveira. Esse D, esse do, são as chamadas partículas. Ainda em relação ao nome, nós podemos nos perguntar, e em relação à questão dos gêmeos, né? Ou os irmãos com o mesmo nome? Pessoal, isso não é possível. Veja, vamos pensar que uma mulher ela esteja grávida, né? E tenha concebido aí dois meninos. E os pais decidem que ambos devem ser João. Só que eles não podem ser apenas o João. É necessário que exista algo que diferencie, porque isso pode gerar alguns problemas, é, consequências sociais depois, consequências jurídicas, né? De responsabilização, às vezes você quer responsabilizar uma pessoa e você responsabiliza o outro. Para isso, a própria lei de registros públicos, ela prevê a necessidade de que em caso de gêmeos, né, ou em relação também aos irmãos que venham a ter o mesmo nome, tem que ter um prenome diferente, né? Um duplo prenome, digamos assim. Então, se você quer João, você vai ter que escolher, por exemplo, João Pedro e João Paulo, por exemplo. Ambos são João, mas você deu um prenome composto, que a gente chama, para evitar que ambos sejam uma única pessoa. É a busca pela diferenciação. Ou um nome completo diverso. Vamos pensar que é o João, tem lá um João Oliveira. João Oliveira Fernando, vamos pensar. E o segundo é João Oliveira Fernando segundo. Né? Isso vai diferenciar os dois, não serão a mesma pessoa. Então é importante que isso exista. Deixei aqui um exemplo. Veja, vamos pensar que ambos então são João. Aí tem que ser escolhido João Pedro, João Gabriel, que a gente chama de prenome duplo, né? Ou um nome completo diverso. João Pedro Oliveira e João Pedro Oliveira segundo. Eles não podem ter o mesmo prenome. Finalmente, conforme diz o professor Flávio Tartucci, né, eu cito aqui na obra, o nome, então, nós temos vários aspectos. O chamado prenome, só para recapitular. O que é o prenome? O prenome é o nome da família, perdão, desculpa. Prenome é aquele nome próprio da pessoa, que pode ser simples ou composto. Pode ser a Ana, ou pode ser a Ana Paula, pode ser a Bruna, ou pode ser a Camila, enfim, pode ser, sei lá, o Murilo, o Iago, não sei. Pode ser qualquer pessoa, o prenome. Já o chamado sobrenome é também conhecido como patronímico, né? O sobrenome é o patronímico que a gente chama, é aquele nome familiar. É o Pereira, é o Oliveira, é o Santos, é um nome que identifica uma tradição familiar. Ele indica a sua procedência familiar. Então, o sobrenome ele indica esse tipo de situação. Tem ainda as chamadas partículas, que é o da, dos, de, e o também chamado agnome. O que é o agnome? O agnome, ele visa perpetuar um nome que já existe, mas também ele evita que exista o mesmo nome. Ok? Deu para entender isso? Então, conforme eu dizia, ele indica a perpetuação do nome anterior, mas ao mesmo tempo ele permite uma diferenciação para que não gere nenhum tipo de repercussão em relação a uma possível duplicidade de nome familiar. Ao passo, nós temos também a proibição de nomes de veiculação indevida do nome, ainda que não exista o intuito de difamação da pessoa, ou seja, de causar-lhe algum constrangimento no sentido de trazer algum prejuízo efetivo.
não pode, então, haver a veiculação sem a autorização necessária do sujeito que ostente aquele nome, ok? Não precisa haver nenhuma questão relacionada a qualquer prejuízo ao sujeito, tá? Trouxe aqui para vocês uma ementa das jornadas de direito civil, só dizendo que são as jornadas. As jornadas são, digamos, teses realizadas por pessoas estudiosas do direito civil, por assim dizer, que elas chegam a um consenso, né? E na jornada de direito civil, no enunciado 278, convencionou-se que a publicidade, que, embora ela não mencione o nome da pessoa, para vocês terem ideia, mas a forma como você se refere àquela pessoa, se isso for apto a identificar o sujeito, isso, por si só, constitui uma violação do direito da personalidade. Para vocês verem o tamanho da situação e da possível gravidade que possa ocorrer. Ok? Então, eu acho que eu passo em relação à proteção do nome por aqui. Na sequência, nós veremos a proteção do pseudônimo, né? Vamos ver o pseudônimo, acho que dá para acabar aqui. Em relação ao pseudônimo, né, o que é o pseudônimo, pessoal? O pseudônimo, ele é adotado, é uma identificação do sujeito em obras artísticas. Nós temos muitos artistas que eles não se revelam com seu nome próprio, eles adotam uma específica característica que os identifique, mas não é o seu nome, digamos assim, original. Separei aqui, inclusive eu extraí do site da Super, né? Deixa eu ver. Isso, da Super. O Machado de Assis, ele tinha alguns pseudônimos, né? Doutor Semana, Boas Noites e Bruxo Cosme Velho. Bruxo do Cosme Velho. Para quê? O pseudônimo ele pode simplesmente por uma questão mesmo particular de mistério do sujeito, né? A autora do Harry Potter também, ela lançou um livro em que ela não usa o seu nome, a J.K. Rowling lá, ela não utiliza o seu nome original, ela utiliza um outro nome. Tem alguns artistas que utilizam. O Machado de Assis também, ele queria pautar, na verdade, questões políticas que poderiam trazer alguns prejuízos. Ele preferia, então, não se identificar como Machado de Assis, tá? O pseudônimo, ele vai receber a proteção, inclusive pelo direito civil, chamado nome artístico, tá? O nome artístico, ele também recebe proteção. Então, eu encerro por aqui